Bem-vindos ao canal do Frederico Ciongoli, Astrologia Sistêmica e Constelação Familiar. Bom pessoal, hoje eu estou aqui para falar da tríplice aliança espiritual entre Israel, Estados Unidos e Brasil. Brasil é o nosso Brasil. Bom pessoal, mas antes da gente entender essa tríplice aliança, primeiro a gente tem que falar da vitória do Trump nas eleições de 2024. E por que isso? Porque a vitória do Trump confirmou uma série de previsões astrológicas e sistêmicas que eu venho fazendo nos últimos 12 meses em relação aos Estados Unidos e Israel, tá? Essas previsões estão na descrição, pessoal, do vídeo, uma por uma. Foram 4 previsões com acerto, vou dizer, cirúrgico, tá aí para vocês assistir, cirúrgico, tá? Porque foram dias antes de tudo acontecer. Bom, e hoje a gente vai se ocupar dessa análise do viés espiritual, não é uma análise geopolítica dessa aliança que é clara, que todo mundo sabe, Estados Unidos e Israel há muito tempo. Para geopolítica eu indico o canal do Professor Roque, é um canal excelente, pessoal, de geopolítica. Então hoje aqui a análise vai ser do viés espiritual. Bom, e aí mais ao final do vídeo eu vou falar como que o Brasil entra nessa aliança, tá? Então segura aí. Primeiro a gente precisa entender a aliança de Israel e Estados Unidos. Então vamos lá, vamos falar sobre as previsões acertadas de forma cirúrgica, que é importante, assim a gente vai entender com profundidade. Bom, a primeira previsão aconteceu eu postei 12 horas antes da invasão do Hamas em Israel, 12 horas, pessoal, tá aí antes. E lá eu disse que algo no mundo estava para acontecer muito parecido com o 11 de setembro dos Estados Unidos, das Torres Gêmeas, daquele atentado que mudou, né, que vem mudando a história da humanidade, algo muito parecido e estava para acontecer. E aconteceu. E o mais intrigante que eu postei logo em seguida um outro vídeo. Um vídeo de um sonho que eu tive. Aí é uma captação de um viés mais do inconsciente coletivo. Eu tive um sonho com Trump, também na noite que precedeu a invasão do Hamas em Israel. Eu acordei com aquele sonho e quando eu liguei a televisão, estava lá a invasão acontecendo do Hamas. Ou seja, qual foi o sonho, pessoal? O Trump subindo uma ponte. E no momento que ele está subindo na ponte, ele escorrega e cai e fecha os olhos. Parecia, né, no sonho que ele tinha morrido. Então ali eu postei um vídeo dizendo, pessoal, me ajuda. Eu tive esse sonho bem no dia, horas antes também da invasão de Hamas. Qual a relação de Trump com Israel e Hamas? Aí eu disse ali, tá aí no vídeo, não sei, me ajudem. Bom, e ficou aquilo sem entendimento, no ar. Até que em julho desse ano ocorreu o atentado, né, a tentativa de assassinato contra o Trump. Incrível, e aí naquele momento o sonho que eu tive com o Trump, tudo fez sentido, né? Por quê? Até nos detalhes, porque no sonho ele subiu uma ponte e caiu. E ali na tentativa de assassinato ele subiu no palanque e caiu, né? Protegendo a orelha. Então ali a tentativa, naquele momento, tudo começou a fazer muito sentido. Por que eu tive aquele bendito sonho no dia da invasão do Hamas em Israel? Ali já começa a mostrar essa aliança entre essa conexão profunda num viés espiritual, também geopolítico, entre Estados Unidos e Israel, pessoal. E o mais interessante, que eu fui só entender com a tentativa do assassinato, a vontade de eliminar Israel e Trump do mapa, né? Então foi no mesmo dia. Então essa tentativa de eliminar os dois ocorreram. Um com a invasão de Hamas e depois julho com a tentativa de assassinato. Ou seja, a tentativa de eliminação dos dois. Bem interessante. Mas ainda tinha algo no ar. Tinha algo para ser... que tinha que se completar nesse sonho. Tava, sim, a gente conseguiu entender o significado do sonho, mas faltava algo ainda. E um pouquinho mais para frente, um mês depois, eu postei um terceiro vídeo, a terceira previsão acertada, também de uma forma cirúrgica, pessoal. 4, 5 dias antes da explosão dos pagers no Líbano, que eclodiu na invasão de Israel, aí do exército de Israel,
no Líbano, eu postei 4, 5 dias antes dizendo que a guerra entraria numa escalada muito grande, Israel teria que ia fazer decisões, tomar decisões importantíssimas na guerra e haver uma escalada sem precedentes. E aconteceu 4 dias depois, os pagers explodindo lá no Líbano e logo em seguida a invasão de Israel. Essa é a terceira previsão confirmada. Agora a quarta, qual que é? A quarta é que fecha todo o raciocínio. A quarta foi o seguinte, aí não foi através da astrologia, foi através de uma captação sistêmica. O que é isso? É uma captação, às vezes você capta algo do inconsciente coletivo, algo da história da humanidade, às vezes qualquer um pode captar. Como eu estava nesse enredo, então eu acabei captando também espontaneamente algo. O quê? Que Israel e Estados Unidos têm realmente uma aliança espiritual e que essa aliança espiritual precisava se cumprir. Isso está no quarto vídeo, postado dia 12 de setembro de 2024, que eu disse: Estados Unidos e Israel precisam terminar algo. É isso que eu recebi. Ainda não finalizou essa aliança, precisa continuar. E como que ela vai continuar? Com a vitória de Trump nas eleições. Tudo ali naquele momento se encaixou, pessoal. Então essa aliança, ou seja, Netanyahu, Trump, Estados Unidos, Israel tem algo ainda para cumprir. E ali mencionei, sim, que tem um viés. Qual é o viés espiritual dessa aliança? Geopolítico está todo mundo careca de saber. A aliança espiritual remonta tempos bíblicos, pessoal. Quando Isaac, um dos patriarcas do povo de Israel, com Rebeca, eles tiveram 2 filhos gêmeos, né? Esaú e Jacó. E lá eles se disputavam no ventre de Rebeca, eles já brigavam. E tem um entendimento do Talmud, que diz, muito antigo, que Esaú representava os romanos, o Império Romano, né? Os romanos tentando destruir os judeus. E por extensão, Esaú representaria também o cristianismo, e foi isso que aconteceu. Em vários momentos o cristianismo quis eliminar os judeus lá atrás. E aí que você vai me falar, e os Estados Unidos? Os Estados Unidos entra como um momento da reconciliação entre o cristianismo e o judaísmo. Você vai falar, mas que besteira o cara está falando, é geopolítica, é dinheiro, é estratégia. Sim, sim, meu querido, sim, sim, sim. Só que sempre por baixo dos panos ocorre um movimento espiritual da divina providência que está em controle de tudo. A divina providência, Deus, Hashem, Oxalá, qualquer coisa que você queira chamar, está em controle de tudo, do bem e do mal também. Às vezes Deus se utiliza do mal para que o bem prevaleça. É isso aí, meu querido. Às vezes, se o mal acontece na sua vida, agora vamos descarregar tudo aqui, ele acontece porque Deus permitiu que o mal se manifestasse, porque Deus, divina providência, tem um plano divino. Então, voltando, Israel, o Trump vencendo porque está dentro de um plano divino, que é a reconciliação do cristianismo com o judaísmo, que já vem acontecendo, não é novo, isso já vem acontecendo. Então isso só vai acelerar, pessoal. E então onde o Brasil entra? O Brasil faz parte, ele participa, pessoal, ocultamente, não está escrito na Bíblia. Tá, na verdade, mas de outras formas ocultas que a gente não vai entrar aqui. O Brasil participa ocultamente, secretamente, do plano de salvação que Deus deu à família de Abraão, lá em tempos bíblicos. Sim. E que através de Moshe e Yeshua, Moisés e Jesus Cristo, esse plano foi revelado para a humanidade. Então isso é um plano de salvação, que para o cristianismo é um plano de salvação, e que para o judaísmo é o Tikkun Olam, é o plano de retificação. Sim, a gente tem esse plano. E o Brasil participa. E por que participa, cara? Porque o Brasil tem uma missão espiritual com o mundo. Então ele participa sim dessa tríplice aliança. Só que o Brasil
participa de uma forma oculta, tá? Então é isso. Então, na verdade, o eixo do Ocidente, né, participa desse plano de salvação da humanidade, aqui falando do viés bíblico, da família, que tudo começou, que Deus concedeu à família de Abraão e seus descendentes. E aqui, pessoal, a gente vai finalizar o vídeo falando um pouco mais sobre os próximos 6 meses aí, mais, né, até julho de 2025, daqui para frente. Então aí sim eu me debrucei no mapa astrológico do Trump e do Netanyahu de novo, né, que eu já tinha falado alguma coisa do Netanyahu. Então o que está acontecendo ali, pessoal? Realmente, a partir de janeiro, que é o retorno do eclipse, que aconteceu agora em outubro, que deflagrou a invasão de Israel no Líbano, né, um momento muito importante, e agora as eleições, agora novembro, do Trump, as coisas se materializam 3 meses depois, o bicho pega 3 meses depois. Então, a partir de janeiro de 2025, pelo mapa dos dois dirigentes dessas duas nações tão importantes, eles vão sofrer graves ameaças de todos os níveis, até a integridade física, ameaças espirituais, tudo que você pode imaginar. O Trump, com esses processos pendentes dele, ameaça, a guerra continua, e quando isso dura de uma forma muito clara, de janeiro de 2025 a julho. Então os dois estão realmente vão sentir a pressão, vão ser atacados sumariamente, vem uma força contrária muito forte, está no mapa dos dois, tá? Sendo que, de todas as formas, como eu te falei, esse ataque, e o Netanyahu também, janeiro para o Netanyahu vai ser bem difícil, não só janeiro, todo esse tempo aí até julho, mas assim, eu diria que para o Netanyahu é de janeiro até maio, bem difícil, ele vai sofrer muita oposição, talvez no próprio país, mas no final das contas, para finalizar, tudo está nas mãos da divina providência, de Deus. E existe um plano divino sempre por trás de tudo, na nossa vida pessoal e na vida do planeta Terra. E eu gostaria de finalizar esse vídeo, primeiro dizendo, claro, que para agendamento de consultas de astrologia e constelação familiar, na descrição do vídeo, amanhã, pessoal, quinta-feira, dia 7 de novembro, quem quiser conhecer esse trabalho de constelação familiar, tem vaga para assistir, tá? Das 19 às 23 aqui em São Paulo. E eu gostaria de terminar esse vídeo dizendo o seguinte: quem não tiver paciência, quem não tiver saco, para falar a verdade, para ver todas as previsões que eu fiz, que estão aí na descrição do vídeo, são 4 vídeos com todas as previsões, eu vou lançar daqui uma semana, talvez 2 no máximo, pílulas, recortes dessas previsões, assim, de 1 minuto, que vocês vão assistir e poder fazer o download e casar todas essas 4 previsões que eu fiz, que dá pra gente, para qualquer bom entendedor, quase a prova dessa aliança espiritual entre Estados Unidos e Israel, que o Brasil também está, e também deixar a mensagem aqui, e que toda essa questão de vitória do Trump nas eleições, invasão de Israel, nada deveria ser celebrado, sabe? Nada deveria ser celebrado. A vitória do Trump, num nível espiritual, a celebração não é positiva, pessoal. Não é positiva. Não é. Tá? Eu não quero discorrer isso. Aqui a gente entende que ele está cumprindo algo na divina providência. Agora, celebrar isso não é bom. Não é bom. Porque o bom e o mal não é uma coisa... a nossa sociedade separou, mas na verdade as coisas se complementam. Então, quando você celebra a vitória de um viés, você denigre o outro lado da vida. Na verdade, você está denegrindo Deus, porque Deus permite às vezes o mal entrar na sua vida. Então, quando você fica revoltadinho contra o mal, contra algo que você discorda, contra a direita, a esquerda, você está contra Deus no final.
Você está bravo com Deus. Porque Deus criou tudo, o bem e o mal. Então a celebração não é legal. Como a celebração não é legal também quando o Hamas invade Israel e quando Israel invade Líbano e mata muita gente. Isso também não é motivo de celebração. Aliás, nada é motivo de celebração. O bem e o mal é um plano divino que a gente tem sempre que ter uma visão um pouco mais profunda.